Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao vosso podcast sobre casamentos. O meu nome é Rita e é um prazer estar a falar para vocês sobre este tema tão apaixonante que é o dos casamentos. Se és fornecedor de casamentos, fica por aí, encontra um tema do teu gosto e da tua eleição nos nossos episódios anteriores. Se és noiva ou noivo, tenho a certeza que vários temas e vários episódios poderão ser do teu interesse. Este, o de hoje, é bastante especial, então vou partilhar convosco quem são os nossos convidados. Eles são a Rita e o Ricardo e vão casar este ano. Conheci-os quando me contrataram como fotógrafa para o casamento deles, mas eles conheceram-me a mim muito antes disso. Há aqui uma curiosidade: o Ricardo foi aluno de fotografia na escola onde eu leciono e, portanto, conhecia o meu trabalho desde 2015, penso eu, que não estou enganada na data. E nessa altura, quando estava a começar a namorar com a Rita, enviou o meu portfólio. A Rita diz-me que já me tinha escolhido como fotógrafa do casamento dela, mesmo antes de saber que ia casar, talvez até antes de saber que tinha noivo, mas é aqui uma história que nos une muito gira e eu não podia deixar de partilhar isto convosco. Então, a Rita e o Ricardo vão casar este ano. Na vida deles, nos últimos 2 anos, têm acontecido muitas peripécias, mas também muitas descobertas, e há aqui muitas questões emocionais também relacionadas com o casamento, e como eu sabia de algumas destas circunstâncias, achei que eles poderiam ser um excelente tema para o nosso episódio de hoje, para mais um episódio do vosso podcast sobre casamentos. E antes de vos deixar com a conversa, e espero que fiquem por aí nos próximos 50 minutos, também podem ouvi-la em diferentes partes, obviamente, e voltar aqui sempre que tiverem um tempinho, mas antes de vos passar a conversa, queria dizer-vos que se forem ao Instagram, a ilustração do episódio de hoje são as fotografias da sessão de solteiros, sessão do namoro, sessão in love, como quiserem chamar, que eles fizeram, e portanto eu também achei que tinha aqui este fator curioso para partilhar convosco, e portanto também gostava muito de ouvir o vosso feedback sobre isso, uma vez que é a primeira vez que partilho uma fotografia no podcast da minha autoria com casais que são meus noivos e que são meus clientes e vão casar. Portanto, fico à espera do vosso feedback, voltem sempre que quiserem, estamos por aqui convosco todas as semanas, é o vosso podcast sobre casamentos e a conversa que tive com a Rita e o Ricardo. Olá Rita e olá Ricardo, bem-vindos ao podcast sobre casamentos. Olá, obrigado. Oi. Então, como eu já expliquei na introdução que os nossos ouvintes ouviram, vocês estão noivos e vão casar em 2024, vão casar este ano, certo? Sim. Certíssimo. Muito bem. Ora bem, eu decidi que vocês poderiam ser umas pessoas muito interessantes para convidar, para conversar comigo e para quem nos escuta poder ouvir-vos, porque houve uma questão que a Rita comentou comigo aqui há dias e que eu achei mesmo muito interessante e achei que podia ter, muito valor para acrescentar ao podcast e às pessoas que nos ouvem, sejam elas profissionais, fornecedores de casamentos ou pessoas que vão casar, que tem a ver, e faço a introdução, não te vou fazer já a pergunta, Rita, mas faço já a introdução do tema que eu achei interessante, e só para percebermos aqui a dimensão emocional do que tu partilhaste connosco, que foi das várias descobertas que vocês têm feito, não é? Não só com o planeamento do casamento e com as coisas relacionadas com o casamento, mas sobre um e o outro. Sim. Isso eu achei mesmo muito, muito bonito a partilha e muito interessante, porque não é um tema que nós normalmente nesta coisa dos podcasts e nos blogs de noivas e por aí fora falam-se das coisas que tu tens que decidir e escolher relacionadas, que vocês têm que decidir e escolher relacionadas com o casamento, mas são tudo coisas muito físicas, não é? Muito materiais, ou se não são físicas são cores, se não são cores são flores, pronto.
Mas fala-se muito pouco deste lado emocional e pronto, eu achei que foi uma partilha, um início que ainda não fizeste a partilha, só disseste isso, mas eu achei que foi um mote muito, muito, muito interessante e vou querer passar por aí, está bem? Ricardo, Sim. vai-te já preparando, vamos falar de emoções. Ok. Muito bem, mas então, só para contextualizar e porque me interessa saber também, eu gostava de vos começar por perguntar se houve um pedido de casamento oficial, Sim. se o pedido de casamento foi uma surpresa total ou já havia uma certa expectativa, ou se foi algo que vocês conversaram e decidiram que queriam fazer e depois é que surgiu o pedido. Acho que posso Ricardo, podes falar. começar? Podes, Posso. conta-me. Em relação ao casamento, nós já tínhamos falado entre nós, já tinha sido um bocado um debate e um tema de certas conversas nossas, em jantares e não só. Eu, quando decidi que queria avançar com isto, tentei fazer de tudo para a Rita não descobrir. E acho que consegui, mediante a reação dela durante o pedido. Não sei se posso contar o pedido ou não. Podes contar, sim. Que foi. Não, está-se a rir porque ela está-se a lembrar da reação dela, certeza. Foi porque, agora deixa-me só acrescentar, porque é por causa da minha atitude, porque eu achei Sim. sempre que quando ele começasse a pensar em planear o pedido de casamento, eu ia topar aquilo tudo e eu fui completamente Ok. apanhada de surpresa. Foi mesmo tipo, nunca na vida eh, adivinhei sequer que aquilo se ia passar. Portanto, foi mesmo 100% de surpresa. E eu pensei, olha, que boa oportunidade para fazer o pedido de casamento. Então, combinei com uma senhora que tem lá uns barcos, que por norma passam lá na Ria de Aveiro. Liguei, reservei o barco, só que ela disse uma coisa: ok, podes reservar o barco, mas só ides vocês os dois. Isso vai ser um bocado complicado eu estar a levar duas pessoas, a Rita neste caso, ia suspeitar e ia achar fogo. Tipo, duas pessoas num barco tão grande. E eu, e eu então o que é que eu fiz? E então eu fiz então combinei com uma pessoa em si. E eu fiz tudo normal, como se não fosse nada. Isto de sábado a domingo. No domingo fomos almoçar. E eu lembro perfeitamente da Rita olhar para mim e dizer assim: o que é que se passa? Estás diferente hoje assim, ó? Estou um bocado mal disposto. Ainda para mais, estávamos a comer peixe e eu aproveitei aquilo para dizer que, pronto, para disfarçar o nervosismo. E eu até temos uma foto que ainda eu estou encostado ao vidro e eu, depois do pedido, olhei para a minha cara e realmente disse assim: tu estavas mesmo nervoso, rapaz. Eu tenho um vídeo a dizer-te assim, eu tenho um vídeo a dizer-te assim, ai Ricardo, isto deve ser do sol, tu estás assim é por causa do sol, de certeza absoluta, Foi. tipo minutos antes de entrarmos para o barco. Tu sentiste que ele estava a Estava desfalecer Estava diferente, quase. sim, diferente. que estava diferente. Pronto, no fim do almoço, lá fomos para a beira da ria. Moliceiros, Ricardo. Meliceiro, exatamente, estava a falhar o nome. Diz a Rita assim: "Oh, não sei se me apetece ir, estamos, ainda para mais, acho que não tem aqui ninguém." Eu assim: não, agora está pago, vamos. E eu assim para ele, fogo, olha, isto não é nada inteligente, elas não são nada inteligentes, só duas pessoas num bar, como é que eles ganham dinheiro? Eu tipo sentada a dizer, a criticar aquilo forte. E o Ricardo, está pago, vamos agora. E por acaso calhou muito bem porque, sem estar combinado, não é? A senhora, durante o barco, disse que, no Moliceiro, no passeio, disse que nós íamos andar um bocado sozinhos e depois ia mais à frente parar num hotel e aí sim Ok. recolhia as restantes pessoas. E a Rita aí Ah, ficou ok. mais tranquila e pronto. Sim. Ok. Lá arrancámos, ela começou a explicar, ela a explicar, esta ponte faz isto, tarará. Querem tirar uma foto? E eu já tinha combinado que era na parte da foto. E a Rita, Certo. não quero muito, assim, olha, agora a senhora, vamos fazer isto à senhora, não é? Tipo, ela quer tirar uma foto, lá vamos lá nós tirar a foto. E é quando nós nos sentámos no meio e eu baixei-me para ir buscar o anel. Diz a Rita assim: estás Aham. bem, Ricardo? Estás-te a sentir bem? É o sol? E eu disse: estou. Quando lhe apresento o anel, qual foi a reação da Rita? Acho que ela agora pode contar, não é? Eu quase saltava fora do barco, juro. Juro que eu Eu fui acho que tão ouvi apanhada. mais nãos do que sims. Pois foi. Eu disse várias vezes que não. Eu disse E ela: não, 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 não. não. Jane, eu não estava a dizer que não, eu só estava mesmo muito Não, não estou a surpreendida. acreditar que Tipo, isto não estou está a a acontecer. acreditar que isto não estava a acontecer. E acho que é muito por causa da minha atitude e da minha postura, Jane.
quando ele começasse a pensar em pedir-me em casamento, já ia eu topar tudo, não é? Até porque eu já tinha falado contigo sobre o pedido de casamento, portanto, depois o Ricardo chegou-se à frente primeiro. Muito bem, então, deixa-me só recapitular. Vocês já tinham falado sobre a vontade de casarem. Sim. Sim, Tu, Rita, achavas que nunca irias ser enganada, que ias topar tudo à primeira, mas o Ricardo conseguiu-te enganar, mas não parecendo que estava tudo normal, não é? Enganou-te quanto ao pedido de casamento, mas não disfarçou as emoções dele, não é? não, Isso é mais não, não, complicado. não. E agora olho para trás e percebo perfeitamente. Há várias coisas em que ele estava realmente nervoso e que ele pouco almoçou e, portanto, olhando para Óbvio, trás, óbvio. estava ali o pedido. Só que nós nunca estamos, acho que nunca estamos 100% alerta em relação a isso. Só agora, passando algum tempo, é que conseguimos fazer essa análise. Depois das coisas Muito bem. acontecer é que Sim, pensamos. sim, sim. Sim, é natural, é natural. Eu vou perguntar-vos agora sobre os preparativos para o casamento, de forma generalizada. Perguntar-vos como tem sido em termos emocionais e de gestão de tempo e etc., como tem sido a preparação e, de certa forma, quais foram os maiores desafios que sentem que enfrentaram até agora? Olha, eu vou começar por responder eu porque esta é fácil. Eu acho que Sim. desde o pedido do casamento até nós marcarmos a data, foi bem escolhido termos marcado com tanto tempo de antecedência. Primeiro porque nos dá tempo para. Nós namorámos há muito tempo, Com quanto tempo, Rita, de antecedência dois e marcaste? meio, 2 anos e meio. 2 anos e meio marcaste o local, a Marquei o quinta? local, marquei o local, marquei a igreja, Ok. A quinta marcámos e a também. igreja, pelo menos. Sim, sim, sim. E depois falei contigo. Foi mais nessa altura que eu falei contigo. Que o Pronto, eu DJ, acho. acho eu. Sim, e o DJ. E o DJ. Mas pelo menos a quinta e a Sim, igreja e foi a igreja, com sim, essa sim, sim. antecedência. Uhum. Ahm, porque o que é que eu estava a dizer? Era que nós namorámos há muito tempo. Ou seja, o nosso objetivo era casar, sempre foi casar. Ahm, mas temos que perceber que são fases, nós temos que estar preparados, não é? E então acho que houve o pedido, então aí acho que é quando assumimos mesmo que temos que estar preparados e esta fase de preparação até o dia do casamento é muito emocionante porque, no fundo, está a começar uma etapa nova que nós queremos muito, mas também está a terminar. Portanto, há o fim de uma etapa que nós estávamos muito confortáveis e que estávamos bem, e que mesmo querendo mais, não deixa de ser uma etapa que nós gostamos, não é? Para começar, uma etapa completamente diferente. Então há aquele nervoso miudinho e há todas muitas há dificuldades e acho que é aí que o casal se vai equilibrando também um bocadinho. Eu acho que nós descobrimos coisas e acho que estamos muito mais unidos nestes últimos 2 anos do que, por exemplo, na altura do pedido de casamento. Certo. E em relação às decisões que foram tendo que tomar em relação aos preparativos, o que é que acharam que foi o maior desafio? Ou seja, a decisão na quinta, por exemplo. Começaram por quê? Porque eu penso assim, vocês para escolherem uma quinta têm que ter uma noção de quantos convidados é que vão precisar, porque a Foi quinta isso. pode ser decidida em função da lista, certo? Sim. Sim, Portanto, o foi primeiro isso o mais passo foi difícil. fazer a lista. Sim. Nós fizemos uma lista, um rascunho de uma lista e percebemos logo que precisávamos de um salão grande, porque temos E famílias pouco muito mudou. grandes. Sim, e pouco mudou, que é uma coisa espetacular. E nisso aí Uhum. nós somos muito alinhados. Nós temos. Eu acho que acrescentou mais do que tirou. Sim, e pronto, foi uma das preocupações de que tivesse uma quinta, que tivesse um salão que conseguisse para as pessoas todas que nós queríamos convidar. E depois foi também uma quinta que nos dissesse alguma coisa. Por exemplo, nós não gostámos de salões, gostámos de quintas mesmo. Então fomos um bocadinho de encontro a isso. Pronto. E depois, claro, a experiência que íamos tendo, fornecedores que queríamos o mesmo que tivessem no nosso casamento. Eu posso dizer que nós pedimos 2 orçamentos para quintas, não pedimos nenhum orçamento para DJ, foi o DJ que contratámos, e não pedimos nenhum orçamento para fotógrafo. Por isso também este tempo todo, desde de marcarmos, porque nós queríamos mesmo que fossem estes fornecedores a trabalhar no nosso casamento, porque era muito importante para nós.
E como é que foi a gestão, da situação na igreja, escolha de padre, escolha do local, está tudo incluído? Tiveram que tomar decisões ou é só chegar lá, marcar o dia e está feito? Acho que entramos um bocado em consenso nessa parte, pelo menos da escolha do padre, porque no nosso caso, apesar de nós termos o padre da paróquia, vamos escolher outro fora da paróquia, porque na altura em que nós nos conhecemos, que foi no grupo de jovens, ficam já a saber, Uhum. neste caso estava lá um diácono e que neste momento é padre e nós achamos que era ele que devia ser. Porque nós conhecemos através de um grupo que pertencíamos da igreja e fazia Uhum. sentido que para nós até falámos logo com ele e ele até disse, mas ainda é muito cedo para marcar, portanto, até falámos Sim, logo com ele porque fazia sentido que fosse ele, porque na altura que nós nos conhecemos, enquanto casal e começámos a nossa vida enquanto casal, ele era uma figura muito presente na nossa vida e queríamos muito que fosse ele a celebrar o nosso casamento. E era importante Muito para bem. nós também ser uma cerimónia religiosa. sim. Então, exatamente, é importante que seja uma cerimónia religiosa e por isso a importância de reservar a igreja também na data que já tinham reservado na quinta e pedirem a uma pessoa, que neste caso é um diácono que é vosso amigo, que viesse celebrar então essa cerimónia por vocês. Há outras coisas que vocês têm que decidir sobre a igreja ou que já tiveram que decidir, que se lembrem desta preparação? As flores. O curso dos noivos. Não, Ah, isso é decoração. ok. Mas o curso dos E noivos. quem é que vai ministrar esse curso? Isso aí também não sabemos porque, entretanto, nós ainda não entramos Ainda não no. chegaram a essa fase? Sim, sim, sim. Ainda não fomos vezes suficientes à missa, basicamente. E há uma parte da cerimónia que vocês vão que eu penso que vocês têm que são vocês que podem decidir também, não é? Que é que leituras é que são feitas. Sim, Sim. sim, sim. Já Isso também passaram, é já uma passou coisa. essa fase? Não, ainda Ainda não não. começou, mas já há algumas que nós já sabemos. Pronto, lá está. Nós cantámos durante muitos anos num grupo coral, portanto, nós temos uma experiência de celebrações de casamentos muito grande. Acho que, em comparação, se calhar, com outros noivos, somos um bocado privilegiados nesse sentido. Porque nós já Uhum, sabemos, por exemplo, nós já sabemos as músicas que queremos que sejam incluídas, já sabemos a questão das leituras, aquelas que não queremos uhum, mesmo que uhum, sejam lidas. Sabemos alguns momentos que queremos colocar diferentes na missa, porque acho que é uma coisa que as pessoas nem sempre sabem das cerimónias religiosas, é que há liberdade para fazermos algum género de homenagens que nós vamos querer fazer na nossa uhum, cerimónia religiosa, em que é possível fazer. Nós, o ano passado, fomos a um casamento em que eles leram votos. uhum, Disseram, pronto, os certo. rituais da cerimónia religiosa e leram votos. E aquilo foi muito Uhum, giro. Foi muito giro uhum. mesmo. Na igreja foi super emocionante. Chorei bastante, mas foi mesmo Eu, muito por giro. acaso, tenho noção, e como assisto a muitos casamentos religiosos também, tenho noção que a primeira leitura acontece logo imediata, é a primeira coisa que as pessoas ouvem, não é? Sim. Acontece logo imediatamente após a vossa entrada, o padre faz o bem-vindos e etc. hum, e chama logo a primeira pessoa para fazer a leitura. Eu ouço muitas vezes a mesma leitura, sempre. Esposas sede submissas aos vossos maridos, não é? É essa, de certeza. Exatamente. Claro que sim, Rita. E porque tu me disseste que sabias, nós não combinamos isto, ok? Porque tu me disseste que sabias o que não querias, eu suspeitei que tu fosses querer escolher uma leitura diferente para, portanto, meninas que vão casar pela igreja, né? Meninas que vão casar pela igreja e nos estão a ouvir, não aceitem a primeira leitura sem a lerem e confirmarem que é aquilo que desejam, não é? Sim, que diz, sim. que diz que a mulher, a esposa é submissa ao seu marido e que o homem vai governar, né, sobre todos os seres do planeta Terra. E já estamos há muito tempo que já percebemos que os seres, a natureza é que nos vai dominar a nós se nós não tivermos Sim, cuidado. e acho que Mas há pronto. leituras tão fixes, há leituras tão fixes Uhum, que representam mesmo realmente o amor, que eu acho que é aquilo que nós queremos celebrar naquele dia uhum, e que as pessoas acabam por, muitas das vezes, como não.
não é. Agora vou ser um bocado mazinha. Às vezes o objetivo, se calhar, não é chegar à cerimónia religiosa, então aquilo, como já Uhum, está, podem não ser bem aconselhadas também, ou aconselhados, neste caso o uhum, casal, uhum. e acabam por fazer um bocadinho copy-paste dos outros casamentos. E Muitos, não. sim. Mas aí também acho que às vezes o erro também é um bocadinho do próprio padre que não diz assim, olha, mas tem esta aqui que representa mesmo o amor, opá, que é mesmo Claro que porreira, sim, nem toda a gente leiam. tem a mesma sensibilidade, não é? E tu sabes de cor qual é o nome da tua. Sei, tenho aqui. Partilha só, ora diz Tem, aí. é a leitura do Cântico dos Cânticos, muito bonita mesmo. Fica a E dica. acho que, pronto, lá está. Acho que depois é o que vai marcar também a diferença na cerimónia religiosa. Tu vais ter imensas cerimónias religiosas que te vão dizer mais ou menos. Esta que eu estava a falar, Uhum, em que eles leram os votos, eu acho incrível. Eu sei perfeitamente que não é uma realidade para nós enquanto casal, porque não era uma coisa que, por exemplo, o Ricardo iria estar confortável. Pronto, por muito que eu uhum. goste, também acho que é termos a sensibilidade de não colocarmos outra pessoa extremamente desconfortável. Ele já vai estar por estar a ser o centro das atenções naquele dia. Está-lo a colocar a pôr, a ler uma coisa tão privada e pessoal à frente de tanta Uhum, gente. Ia ser mau. uhum. E portanto acho que depois é nisto aqui que se vai marcando muitas diferenças. As músicas que foram fazendo sentido para Exato. nós ao longo do tempo todo que fizemos parte da coral. Uhum, Uh, eu acho, por exemplo, muito bonita a homenagem quando se faz à Nossa Senhora. Choro sempre. Acho que é uhum, muito. Aquela homenagem bem feita uhum. neste caso, que tenha significado, fica mesmo muito bonita. Para quem não sabe, estamos a falar já no final da cerimónia, Sim. quando a noiva pega no seu buquê ou numa réplica do seu buquê, depois isto são outras questões, Tenho aí uma questão sobre isso também. Que e é a leva ao tradição, altar, sim. o ramo que casas, entregar à Nossa Senhora. Exatamente, e depois tens uma réplica para continuar o resto do dia, não é? Exatamente. Portanto, o ramo com que entraste na igreja é o ramo que vais entregar a Nossa Senhora. Normalmente, durante este tempo, o coro está a cantar Ave Maria, é isso? Ave Maria, pode ser outro cântico direcionado Uhum, com a Maria. Por exemplo, eu não gosto muito dessa Ave Maria, gosto mais uhum. de outra Não me música. digas que vai ser Hallelujah Jeff Buckley. Não, Não, se fosse o Jeff era se fosse a versão do Jeff era eu fixe. sei que Se tu fosse a versão do gostas. Jeff era fixe. Mas como infelizmente não dá, acho que não se enquadraria bem na Ave Maria, na homenagem à Nossa Senhora. Uhum. Acho que não será esse. Mas pronto, isto também música diz-me muito. Exatamente, sim, vocês também estavam relacionados. E eu ia te perguntar só mais uma coisinha sobre a cerimónia, que eu não sei se vai acontecer no vosso, se decidiram fazer ou não, que é ofertório solene. Não, é Não vão chato. fazer. Ok. Por exemplo, uma coisa que eu acho que pode marcar bem a diferença numa cerimónia religiosa é, Ricardo, ajuda-me agora, Diz. aquela leitura que normalmente vai um rapaz e uma rapariga, como é que se chama? Que estou-me a esquecer. Oração dos A fiéis. oração dos fiéis. Se a oração dos fiéis foi escrita pelos noivos. Ah! Sim, já fomos Eu, ao eu, norm- casamento e vimos. eu normalmente ouço algumas partes particularizadas. Mas a oração dos fiéis tu podes ir ali portanto, é as graças que tu queres dar. Portanto, os noivos, as graças que querem dar. Uhum. E depois podem mencionar ali uma lista de pessoas, não é? Aos Sim, pais, aos sim, sim, padrinhos, sim. aos avós, Sim. umas Que acho que homenagens, faz sentido, etc. que acho que faz mesmo sentido Uhum. nessa questão. Ok. E acho que até podes demorar mais um bocadinho na oração dos fiéis, e uma vez que não vais ter ofertório, porque o ofertório depois acaba por ser demorado e acaba por maçar um bocado as pessoas, e assim é um bocadinho mais Uhum. interativo. Ok. Ainda há bocado, quando eu perguntei de decisões que vocês têm que tomar em relação à igreja, não estava a excluir nada, nem a incluir nada, optaste por falar das leituras e das músicas e etc. Mas o Ricardo deixou ali um ao de leve, mencionou as flores. Eu não esqueci, Ricardo. Eu vou incluir isto nos elementos personalizados. Vou perguntar-vos que tipo de decisões é que vocês sentem que tiveram que tomar em termos de personalização estética. Vamos aqui aprofundar o estético. Eu sei, as vossas iniciais são R e R, Rita e Ricardo. E vocês sentiram esteticamente alguma. O Ricardo está a mostrar para o vídeo, vocês não estão a ver, mas o Ricardo está a mostrar para o vídeo o monograma que resultou do casamento deles. Então pergunto-vos que tipo de decisões estéticas
Gostava que me falassem da parte do monograma, que inclui o convite e as informações que estão no convite, e algumas outras decisões, nomeadamente se há cores, se é um Pantone, se vocês vão combinar, por exemplo, se alguma parte da roupa do Ricardo tem cores de acordo com alguma coisa que a Rita esteja a usar, ou relacionado com o convite, ou alguma coisa assim do género. Acho que eu vou falar eu agora, né? Sim, pode Pronto, nós ser. queríamos fazer um monograma, que acho que o monograma era uma coisa que queríamos mesmo muito fazer, porque acho que depois podemos levar para o resto da nossa vida. Pronto, eu sou um bocado Um estética neste brasão de família. sentido. No fundo, como Uhum. se fosse um brasão de família, uma tradição que podemos levar. Pronto, e depois acho que começou por definirmos cores, mas foi super fácil porque nós nisso aí temos estávamos bem alinhados quais seriam as cores do casamento e acho que foi partir por aí. Decidimos quais é que eram as cores que seriam mesmo importantes terem destaque no nosso casamento e decidir também uma coisa que relacionada com a igreja e com a quinta, que é que são dois momentos diferentes. Ou seja, a igreja é uma altura mais solene, enquanto a quinta Uhum. é festa. E é Uhum. celebrar aquilo que aconteceu na igreja. Portanto, nós também Uhum. queríamos, através da decoração, marcar esses dois momentos. Uma coisa que são flores mais, no caso das flores que o Ricardo falou, e até porque é um tema Uhum. recente que nós estivemos a falar há pouco tempo. No caso das flores, tentar que as flores fossem o mais claras e que mostrassem mesmo que fosse uma questão solene e depois fazer o contrário na nossa celebração porque é festa, então é colorido e é as cores que vão predominar no nosso casamento. Pronto, e acho que foi importante também estabelecer isso, ou seja, estabelecer as cores que queríamos que resultassem connosco, que são os azuis, e não é só por mim, mas é também pelo Ricardo. Portanto, os Uhum. azuis, e dentro dos azuis definir dois ou três, também porquê? Porque depois tu tens tanta oferta, és tão saturada de tanta oferta, sei lá, Uhum. quando começas a pesquisar, vem tantas coisas à tua mente, então nós começámos por, como já nos estávamos a desviar para muitos caminhos, começámos assim, não, nós queremos fazer um monograma, são estas as cores que nós queremos no nosso casamento e é esta a linha que vamos seguir. Então, se calhar ajuda, diria eu, como sugestão, estando vocês neste ponto e podendo ter-nos a ouvir alguém que está agora na fase inicial, ajuda se calhar fazer uma espécie de lista de objetivos e de intenções, que é para quando começam a ser bombardeados com a informação toda de hipóteses, né? Com a panóplia de hipóteses disponíveis, e começarem a sentir que se está a ficar confuso, ir-se à tal lista e pensar, ok, vamos voltar aqui ao nosso caminho, que era por aqui que queríamos, não é? E Sim. mesmo, acho que até aqui é quando tu te conheces muito entre casal, ou seja, é aqui que Uhum. começa. Se Ok, percebes que tens as conta-nos linhas, então. se tens no fundo as arestas definidas, não é? Porque, por exemplo, para mim, sei lá, verde fluorescente é uma das minhas cores favoritas. E o Ricardo Uhum. botou-a logo, porque não gosta, não é? E faz sentido, mas acho que depois, mesmo que tu saibas que a cor favorita do Ricardo é o azul, ou o azul marinho, Uhum. eu, por exemplo, não sabia que ele não gostava mesmo nada de verde fluorescente. Estás a Ok. perceber? E é aqui que este crescimento que eu estava a falar, estas coisas que nós vamos descobrindo ao longo pronto, da preparação do casamento, que faz mesmo sentido e é mesmo fixe. Acho que o casal parar, só o casal, porque depois, imagina, eu costumo dizer, a preparação é incrível. E é incrível porque nós temos as pessoas à nossa volta a rodear-nos. Mas nós temos que perceber que até ao ponto em que as pessoas não podem entrar dentro da nossa preparação, não é? Porque depois vais ter Uhum. muitas opiniões e não são opiniões maldosas, são opiniões de pessoas que gostam muito de nós, mas que nos vão deixar Uhum. ainda mais confusos. Portanto, se tu estiveres bem no início da preparação, bem os teus objetivos definidos neste caso, o teu namorado, o teu noivo, daquilo que vais querer fazer, vamos querer fazer ao longo do Uhum. casamento, vai ser mais fácil. Porque senão vais ficar distraída, vais ser completamente absorvida por muitas, muitas, muitas opções. Ricardo, conta lá a tua perspectiva. A parte da criação do monograma foi um bocado complicado para a minha parte, porque a Rita pedia, vai criando alguns, e depois debatemos entre nós aquilo que gostávamos, e eu lá ia criando, perdia ali um bocadinho do meu tempo. Chegava à beira da Rita e dizia, Rita, qual gostas? E ela, nenhum. E eu, sim, sim, até que eu me virei para a Rita e disse assim, não, acho que vamos sentar os dois
Começámos do início ao fim a fazer alguns e chegámos a uma conclusão. E assim foi, chegámos a esta conclusão que até já fizemos, não é? E acho que é muito mais simples e é muito melhor fazer em casal do que estar um mais dedicado a uma coisa e outro mais dedicado. Basicamente é delinear tarefas. Em vez de fazer isso, fazer mais em conjunto. Acho que é mais bonito. No nosso caso, chegámos a mais conclusões e não andámos ali à volta, à volta, à Oh, volta. Ricardo, e diz-me uma coisa, em que parte das decisões do casamento é que tu sentes que conseguiste incorporar, e aqui a pergunta é só para ti, em que conseguiste incorporar algo que seja realmente teu, não é? Algo que seja representativo da tua identidade, da maneira como tu pensas, nas coisas que tu acreditas, ou como é que, pá, algum pilar teu, alguma filosofia tua, um ideal, nem que seja uma cor, pronto, onde é que sentes que conseguiste garantir que estás bem incluído nessas decisões? Para ser sincero, acho que foi mesmo na parte do monograma, porque faz parte do meu estudo, que eu estudei multimédia e estudei fotografia também. E então, ao longo do meu percurso, fui fazendo alguns logotipos, então tenho mais sensibilidade para a forma das cores, o formato, as letras, essas coisas. Então, foi por isso que eu na altura tinha dito à Rita, eu disse, vamos fazer os dois, e eu vou fazendo aos poucos. Dizes, olha, se calhar não gosto tanto para a esquerda, gosto mais para a direita. E fomos chegar nessa conclusão, porque basicamente, olhando para o monograma, 90% estética é minha. Tudo o resto a Rita foi aprovando, basicamente foi assim. Claro, ela vai O aceitando. CEO Exato, vai dando exatamente. cheque. Não, e acho que isso aí o Ricardo tem razão, e foi isso que eu também acabei por dizer. Por defeito, nós mulheres vamos tendo, assumindo um bocadinho esta questão destas decisões erradamente, porque eles também são muito estéticos. O Ricardo é extremamente estético, não é? Então erradamente acabas por dizer assim: olha, eu trato disto, tu tratas daquilo. Errado. É preferível se for em casal, chegarmos lá muito mais rápido, chegarmos lá muito melhor e vais construindo ali. Porque eu dizia que era assim, eu dizia assim: oh Ricardo, mas são uns R's assim, uns R's assim. E o Ricardo, Rita, assim eu não consigo, tens de te sentar à minha beira e eu vou simulando, porque assim nunca vai dar. Nós tivemos 3 meses nisso. Olha, eu agora se calhar vou pegar aqui num tema que eu também sei que é importante e que vocês já mencionaram aqui ao de leve, que tem a ver com os papéis de género, ok? Que é um tema que está na berlinda, não é? Está na ordem do dia nas nossas discussões e até o casamento é político, não é? Até o casamento é político e os nossos papéis revelam aquilo que nós acreditamos e vemos enquanto pessoas que pertencem a uma sociedade. Isto dos papéis de género tem a ver, e esclarecendo alguém que não esteja familiarizado com a expressão, tem a ver com a sociedade definir à partida que o nosso género, sendo no nosso caso dos que estamos aqui masculino e feminino, vão definir que papel é que nós desempenhamos em determinadas atividades, nomeadamente no casamento. Ou seja, aqui os papéis de género do casamento têm a ver com a mulher decide tal, o homem decide tal, não é? A mulher trata disto, o homem trata daquilo. E eu sei, Ricardo, que tu tens algumas questões sobre isto, Tenho, não até é? posso começar. Tu não queres que o bolo seja da noiva, Ricardo, o bolo é dos noivos, conta. Exatamente. Isto foi foi assunto também entre nós, porque muitas das vezes nós estávamos a ver, a escolher, ou sei que, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido. Quando nós fomos escolher a quinta, o catering virou-se para nós e disse: e quanto ao bolo da noiva? E eu pensar assim: será que o casamento é da noiva só? E eu estou ali só, tipo, presente só, mais nada, Eu de nem gosto do espantalho. bolo! E isso é uma das coisas, porque eu acho que, principalmente hoje em dia, porque também, apesar de não parecer, o casamento também é um negócio. E então acho que está muito focado na noiva e não no noivo. Como por exemplo, acho que na parte dos vestidos de noiva há uma preparação muito maior do que para o noivo. O noivo é chegar lá, tirar medidas, faz o fato, passado um mês ou dois está feito. E eu acho que há poucas alfeitarias ou lojas dedicadas a noivos em relação a noivas. E acho que basicamente, e mesmo na parte das questões, por exemplo, fomos ao padre.
O padre não olhou para mim e disse: "E qual é a data?" Virou-se para a Rita. Ora, e queres fazer como? Virou-se para a Rita. Coisas do género que se foram passando em que era sempre a noiva, a noiva. Uhum, E uhum. eu achei piada porque fomos a um, chegou à parte do pagamento e ele vira-se para mim: "Pronto, o pagamento vai ser assim, assim, assim." Olha, eu fiquei horrorizada. Primeiro eu já não tinha, foi a tal quinta que nós visitámos, já não tinha gostado porque eu, noiva, ia ter uma casa bem gigante para mudar de roupa e para aquelas coisas de senhora que eles gostam. E eu é que comigo é que falava da disposição das mesas e Uhum. depois no final, para apresentar os preços, virou-se para o Ricardo. Mas é que fez mesmo aquela questão de mudar o discurso e tu vês tipo. E eu assim olhar para o senhor e tipo dizer, tipo, ai, e eu? Até na questão da casa de banho, o Ricardo sentiu que isso era ridículo, porque o noivo também não vai querer descansar. Em mais alguma coisa que tenhas sentido, Ricardo? Falaste obviamente, de alguns dos fornecedores prestarem mais atenção à noiva, ou dirigirem-se mais à noiva para as decisões e no facto de sentires que há pouca oferta, não é? Em relação por exemplo, à indumentária, à roupa Sim. do homem. Acho que acho Anda que lá, queixa-te, sim, queixa-te. eu acho que não é Exato, tanto, queixa-te. acho que não é tanto a falta de oferta, mas a forma como A preparação é exatamente, embelezada. como preparam, porque eu acho que a parte do. Eu já assisti e já ouvi falar sobre a preparação para o vestido da noiva e acho que é muito mais bonito do que do noivo. Acho que há toda uma envolvência em que na parte do noivo não há tanto. E isso é uma das coisas, como por exemplo, a parte do. Por exemplo, há uma caixa só para o sapato, preparada para a noiva levar. À parte do cabide, ao roubo, essas coisas todas. Claro que não é uma coisa. Eu não vou querer isso, como é óbvio, Queres não é? um Mas. Rob? Não é isso que eu quero dizer que queira, não é? Mas acho que há mais preparação para a parte da noiva do que do noivo. E, Uhum. e o noivo é posto um bocado à parte. Ent- Olha, muito simples, por exemplo, na parte da cerimónia da igreja. Chega à parte do noivo, está a entrar o noivo. Ok, dá uma musiquinha, ele entra. Silêncio total. Quem é que querem que entre? É a noiva. Tiram logo totalmente o foco do noivo porque estão à espera que chegue a noiva. E aquilo é tipo segundos a entrada do noivo em relação à noiva. E acho que devia ser mais dividido. Às vezes ainda nem tenho toda a gente dentro da igreja, o noivo entra, que eu acho Exatamente. horrível quando isso acontece. Acho mesmo horrível. O noivo, o pessoal ainda nem entrou, está à espera que a noiva chegue para entrar para dentro da igreja. Entretanto, o noivo já entrou. E calma, o noivo também é o noivo, não é? Tem, muitas das vezes nem querem sequer que tenha música para o noivo entrar, então é Uhum. super awkward aquela Sim, questão. não só tem a importância que deve ter também por ser a outra pessoa do casamento, não é? Mas porque envolve também famílias. No caso E do tem que ter casamento respeito, não é? católico, Sim. sim, no caso do casamento católico, provavelmente envolverá a pessoa que vai acompanhar o Ricardo até ao altar, não é? E o Sim. facto de não se estar a dar essa atenção, se eventualmente não se der essa atenção na entrada do Ricardo, não é só a ele que não se está a dar a atenção, não é? São as pessoas, a família nuclear, a família direta que também não estão a receber esse destaque, não é? Esse momento de Sim, protagonismo. Eu, sim. por acaso, acho que eu tenho sempre esse cuidado, faço sempre questão de garantir que as pessoas estão dentro da igreja quando o noivo entra, que estão bastantes lugares ocupados, porque às vezes acontece um dos lados da família ficar lá fora e o outro ficar dentro, e se perceber que as pessoas não se levantam, sou eu que faço assim com a mãozinha para cima, para as pessoas terem, pronto, aquela atitude de levantar e olharem para a entrada do noivo, que as pessoas às vezes distraem-se um bocadinho. Essa questão da família também acho que era giro. É uma coisa que nós vamos Uhum, fazer. E acho que é uma dica gira para colocarem para os noivos que ouçam o podcast. A partir do momento em que se casa, deixa de ser duas famílias, passa a ser uhum, uma. Portanto, não uhum. faz sentido uma ficar de um lado e a outra ficar do outro. Porque passam a ser uma família. Isso incomoda-me muito. Há alguma maneira que achas que Acho que podes. nós vamos fazer um cartaz para pôr Uhum.
na entrada da igreja e vamos fazer questão que as entradas do lado da igreja estejam fechadas para obrigar as pessoas a entrar pela parte da frente, para dizer para não escolherem, não escolherem lados, porque isto é toda uma família. Mas queremos mesmo que isso aconteça. E queremos mesmo, imagina, até, e acho que depois isto é um trabalho que os noivos também podem fazer, mesmo ao entregar os convites, fazer essa referência. Que é mesmo muito importante para mim que vejam isso. Certo, já estarem dentro da igreja quando o noivo entrar e não escolherem um lado e de preferência não porem os telemóveis todos à frente. Sim. Sim. Ricardo, tu que és da imagem também consegues. Como é que lidas com essa parte quando vês essas fotografias dos telemóveis todos à frente do corredor? Acho que as pessoas estão muito concentradas no pequeno ecrã em vez de apreciar a abertura que está à frente. Basicamente é. Porque nós temos muito, muito mais ângulo que a nossa visão do que a partir de um pequeno ecrã. E acho que conseguimos usufruir muito mais de ver com os nossos olhos do que através neste caso, um telemóvel. Porque depois, na verdade, a maioria das pessoas não faz absolutamente nada com aquelas imagens. Sim, não é? fica ali e se calhar até perdem o telemóvel um dia mais tarde e nunca mais se lembram daquele vídeo ou daquela foto. E estão a prejudicar a Sim, o imagem trabalho. fotográfica E não e viveram do o vídeo. momento. E não viveram o momento porque estão a ver através de um ecrã. Não é? Eu adoro partilhar e adoro fotografar tudo e estou sempre com o telemóvel na mão, mas eu sei quando não é a altura de estar. Sim, e há formas de o fazer também. Não tens que estar ali com o telemóvel todo esticado e levantado e a Sim. apontar para fora da passadeira, né? De forma a tapar a entrada de alguém. Tu podes até ter o telefone colado ao teu peito Sim. e se quiseres até estar a registar e de forma mais discreta, Sim, né? sim. Eu quero muito que os meus amigos registem tudo, mas também dar liberdade para os profissionais que nós contratamos, que queremos mesmo que fotografem, estejam à vontade, pá. Acho que depois toda a gente vai ter acesso às fotografias, aos vídeos e, portanto, com calma. E apreciarem o momento, porque acho que há coisas que depois o telemóvel não vai captar, sei lá, a altura em que tu olhas para a tua amiga, que estás completamente emocionada e ela olha para ti, e se tiver um visor no meio desse olhar, não vai ter a mesma emoção. Nós já vimos uma entrada de uma noiva em que a irmã não olhou nos olhos e estava a ver pelo ecrã do telemóvel. Nós os dois ficámos horrorizados, porque não sentiu a entrada. Tu estás a ver pelo ecrã do telemóvel, mas não tem um ecrã no meio de ti e da outra pessoa. Este episódio vai para o ar antes do vosso casamento, por isso vocês podem partilhar o episódio e já fica a dica dada para toda a gente. Exato, Exatamente. ótimo. Olha, ouçam por favor, que é isto que nós realmente sentimos. Ouçam esta Deixem a Rita parte. trabalhar, que a Rita foi escolhida e eu ainda nem tinha sido pedida em casamento, se faz favor. Eu vou só aqui ao de leve, porque já falamos sobre isso e já estamos a caminho do nosso tempo, terminar o nosso tempo. Vocês mencionaram algumas vezes, e falamos sobre isto, contextualizamos isto desde o início da nossa conversa, de que têm descoberto coisas, né? Acerca um do outro, e eu percebi, vocês mencionaram aqui alguns detalhes, nomeadamente das cores que gostam, das cores que não gostam. Rita, tu percebeste que o Ricardo se importa, não é? Muito mais do que se calhar tens noção de que alguns noivos se Sim. importem com algumas decisões e algumas coisas. Eu gostava de vos perguntar se um e ao outro, se houve algum aspecto surpreendente, algo que vos surpreendeu efetivamente sobre um e outro neste processo do casamento. Ai, que pergunta difícil. Por acaso. Agora tenho que pensar. Posso responder eu Ritinha. que eu sei. Respondo para o que. Olha, eu acho que nem foi muito sobre o Ricardo, foi mais até sobre mim neste processo que eu estou com ansiedade de separação da casa dos meus pais. E já começou. Ok, isso é um tema muito engraçado. É mesmo, olha que eu estou mesmo. Imagina que eu vou sair daqui a 6 meses da casa dos meus pais e estou a fazer obras no meu quarto. Ok, Porque quero mas que. Porque isto aqui já falaste é. com alguém sobre isso, Rita? É um tema muito giro. Já. E gostava muito de falar sobre isso porque acho que as pessoas, acho que nós noivos não falámos sobre isto. Porquê? Porque no casamento normalmente na preparação do casamento só se mostra a parte bonita. E então, eu também acho que também Mas vai isso muito. também é bonito. É só se calhar é mais nostálgico, não é mau, não é? E eu acho que, imagina, o que é que me está a acontecer?
eu também acho que também é da personalidade de cada um, que é, eu Uhum, não gosto da mudança, não gosto. uhum, Eh, É muito estranho, porque quem não me conhece muito bem não tem muita noção uhum, disto, mas eu não gosto de. Porquê? Porque eu não sei o que é que esperar a partir do momento em que muda. Então eu não gosto uhum, de estar num sítio em que eu não consigo controlar. uhum. Ahm, e acho que nós estamos 20, eu estou 26 anos a viver nesta casa, com as mesmas pessoas, no meu E tens uma ambiente. boa relação e Tenho uma tens boa muito bom relação com os ambiente. meus pais, tenho uma Uhum, ótima relação, uma relação exemplar, e com a minha irmã. E então eu dou por mim, a Joana, a ter, a acordar de noite e a ir, por exemplo, ao quarto da minha irmã a ver se ela está lá, a uhum, dormirmos mais vezes juntas, elas virem muitas vezes, minha mãe e a minha irmã virem muitas vezes para o meu quarto. E uhum, isto está-me a dar, porque eu sei que vai acabar. E porquê? Porque uhum. acho que estas pequenas coisas que tu vais partilhando no dia a dia com os teus pais e com a tua irmã, de viverem juntos, vai acabar daqui a 8 meses. Eu vou daqui, não é daqui, vou 6 ou 8 meses vou deixar de ter isto. Pronto, então Uhum. esta ansiedade de separação está a bater forte. Pronto. E o Ricardo, nós tivemos aqui, acho que foi a única coisa que nós tivemos assim difícil na preparação, foi que o Ricardo demorou muito tempo a perceber isto, que me estava a custar, que me estava a custar. Ou Uhum. seja, eu estou muito ansiosa de me casar porque quero começar a viver com o Ricardo, quero começar esta vida em conjunto, mas ao mesmo tempo estou muito triste porque vai acabar a vida na casa dos pais, né? No conforto, no mimo. Pronto, e Uhum. acho que foi a única coisa que nós tivemos aí assim dificuldade com um e com o outro durante a preparação. A única coisa negativa, porque Aham. demorou a perceber que nós vamos tendo ritmos diferentes de aceitar estas Emocionalmente, mudanças. Sim, gerir emocionalmente. emocionalmente. Eu acho que eu acho que a semana antes do casamento vai ser assim tipo drenado. Vou drenar. Por acaso, Ricardo, por acaso ia falar e tu, o que é que sobre esse estavas a assunto. pensar enquanto. Boa, então. Por acaso era sobre esse assunto, porque diversas vezes, por exemplo, vou falar de um caso concreto, que a Rita pediu-me para pôr umas prateleiras no quarto dela, e eu pensei assim, porquê é que vais pôr umas prateleiras no teu quarto se daqui a 6 ou 7 meses vais deixar de estar aí? E ela, não, isso que é que tem? Não tem nada a ver. E eu pensei assim, pronto, já estou a perceber que isto está complicado. Não é que a mim não me custa também sair de casa, também me custa, mas não sei se é pela minha idade, porque eu sou um pouco mais velho que a Rita, ou não sei, a nível de maturidade, ou por. E eu, não, calma, ou por eu ser uma pessoa mais. Sou mais envergonhado, vá, e gosto de estar Uhum. no meu canto. E como eu gosto de estar no meu canto, e até já tenho um canto aqui na casa dos meus pais, o sair custa-me sim, mas não me custa tanto, porque eu vou para o meu canto, o meu espaço. É uma coisa Uhum. diferente. E eu acho que eu fui-me apercebendo ao longo do tempo que para a Rita está a ser um bocado complicado. E eu acho que ainda não caiu a ficha. Eu acho que vai cair a ficha 2 ou 3 dias antes do casamento. Eu acho que é muito positivo vocês falarem sobre isso. Quem sou eu para comentar o que quer que seja sobre o que vocês estão a dizer? Acho que é um tema muito interessante. Se tivermos aqui alguma pessoa da área da psicologia, das ciências humanas, ciências sociais, que nos queira ajudar a comentar, a dizer-nos alguma coisa sobre isso, eu acho que era muito interessante. Quem sou eu para comentar? Mas, como já tenho 16 anos de casada, e uma relação extraordinária com os meus pais. Rita, posso dizer-te que vai mudar, não vai ser tudo igual, mas tu podes voltar aí a passar várias vezes, vários dias e podes fazer um desmame muito lento. Foi o meu caso. Eu fui fazendo um desmame muito, muito, muito lento. Nós, tanto eu como o meu marido, durante os nossos primeiros 2 anos, a morar sozinhos. Nós fazíamos quase todas as refeições em casa dos nossos pais ao longo da semana, alternávamos, saltávamos da casa de um para o outro e acabávamos por passar muito tempo em casa dos pais. E mesmo ao fim de semana, se nós saíamos de casa ao domingo, íamos passar uma tarde de domingo com eles, passávamos lá à tarde. Óbvio que tínhamos depois toda a nossa vida social, os nossos compromissos, etc., mas continuou a haver este imenso espaço. E depois, naturalmente, nós fomos encontrando a vontade de querer estar cada vez mais naquele que era o nosso espaço
e também trazer os nossos, né, as nossas pessoas para o nosso espaço, que também foi muito importante. Posso ainda acrescentar que, no meu caso, que tive uma filha e que decidimos em conjunto que queríamos ter uma filha ou um filho, a parte na fase em que eu engravidei e a minha filha nasceu, durante o primeiro ano também foi outra vez muito de regresso à casa dos pais. Passar muito tempo com eles, também dormir lá, eu cheguei a passar semanas inteiras em casa dos meus pais, sem sair mesmo, nem íamos à nossa casa, ficávamos lá, dormíamos lá, acordávamos, a minha mãe ajudava-me, tratava de tudo e nós estávamos ali só a ser mimados, portanto não é um adeus para sempre, Sim, sim. Carlitinha. Sim. E eu Eu sei que acho tu que sabes. é essa questão, e acho que ainda, mas ao mesmo tempo eu tenho outro sentimento, que é ainda bem que eu sinto isto, porque significa que a minha vida familiar é mesmo boa, porque tu não vais ter saudades de alguma coisa que te faça mal. Portanto, Exatamente. sinto-me mesmo privilegiada. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que todos nós aqui em casa estamos todos na negação. Estamos todos ainda na negação. E acho que é um bocadinho este medo da separação. E por acaso vejo um pouco a minha mãe a fazer isso, porque ela vem à minha beira, dá-me um beijo, vou dar um beijinho que eu vou aproveitar, que não sei se vou-te dar mais ou não. Ok, Todo um ok. drama, né? E é um E bocado tu isso. sentes que se calhar então, mas olha uma coisa muito interessante, que é o facto da Rita partilhar isso contigo e de estar a partilhar isso que está a sentir, se calhar também te faz compreender melhor a tua mãe, não é? Sim, sim. E, eu, e, Isso é eh, muito positivo. e tocaste naquela parte no início do casamento, ires mais vezes à casa dos pais, comer lá. Por acaso foi um tema que foi falado de nós, que eu, como trabalho perto da casa dos meus pais, neste caso, vinha almoçar a casa dos meus pais e a Rita ia almoçar a casa dos pais dela. E no fim do dia, no fim do trabalho, jantávamos os dois juntos. E depois ao domingo íamos intercalando. E acho que Uhum, desde cedo nós falámos sobre isso. Por acaso acho que é uhum. bastante interessante. Acho que também foi por causa deste medo que nós tivemos os dois, lá está, desta É o separação, então desmame, queremos neste o caso. desmame, o tal Uhum. desmame, sim, 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 o tal desmame. Ainda bem que é assim, porque significa que somos mesmo amados e que está tudo bem em Claro, casa, claro. sim, sim, está tudo bem. Exatamente, Porque exatamente. é uma Toda a coisa, gente tivesse, né, falando do nosso privilégio de sim, podermos ter famílias com quem nos demos bem, tivesse toda a gente este tipo de preocupações e de sim, Sim. receios e de ansiedades, né? sim, Que é a sim, sim. ansiedade de passar menos tempo em casa e na Em casa intimidade dos da nossa pais, família. no mimo dos pais. Sim, Ok, olha, vou-vos fazer a última pergunta. yes. Pondo em retrospectiva a preparação, e vamos aqui procurar uma dica para deixarmos às pessoas que se vão casar, ok? Pondo em perspectiva, fazer uma retrospectiva àquilo que foram os preparativos do casamento, hum, que tipo de conselhos, não é? Com base na vossa experiência, que tipo de dica, ou uma dica, dois, três conselhos que possam dar a outros casais que estão a planear o seu casamento, hum, no sentido em que algo que vocês gostavam de ter sabido antes, gostavam de ter preparado com mais antecedência. Eu sei que vocês estão a preparar isto há muito tempo e estão a ter muita calma, mas o que é que não podem, tipo, alguém que está a começar agora, o que é que não pode descuidar? Eu acho que vou começar. Eu acho que quando acharem que chegou o momento, mesmo que haja pedido ou não, de parte, seja da noiva ou do noivo, acho que devem logo combinar, olha, ok, vamos nos casar. Devem marcar logo uma data e a partir da data começar a ver tudo o resto. Porque nós, no nosso caso, nós vimos um bocado por causa da quinta em si, porque era a que estava livre naquela altura. E a Rita está a fazer uma careta. Porque também foi por causa da simbologia dos números, Ricardo, entre os dois fins de Sim, semana. ok, certo, mas nós na altura tínhamos falado em duas datas e chegámos à Sim, sim, conclusão sim, que sim. aquela data que ia ser também um pouco por causa da quinta, porque era a única que Uhum, estava livre e era aquela que nós queríamos que fosse. uhum. Isto quer dizer que, fazendo com tempo, não havendo pressas, o processo acho que torna-se mais bonito o casal fazer com calma e não andar com pressas, tipo, temos que arranjar uma fotógrafa assim no instante e olha, vai esta, pronto, é a que está livre. Não, é uma coisa mais pensada, mais ponderada e acho que, no mínimo,
para os dias de hoje, acho que no mínimo 2 anos acho que é o suficiente. Para os dias de hoje. Para começar a ver as coisas e fazer tudo com calma e Sim. com tempo, não é? Porque parece que não, ao longo destes 2 anos, nós, enquanto casal, também fomos evoluindo. E isso Uhum. ajuda ao casal a evoluir. Porque acho que se for feito com muita pressa, muita pressão, também vai magoando o casal. Porque pode haver mais discussões por causa, mas Uhum. eu gostava que fosse aquela. Estou a tocar no fotógrafo outra vez, mas gostava que fosse Uhum. aquela fotógrafa, ela agora não está ali, porque é que nós não tratámos isto mais cedo? Parece que não, são pequenas coisas que Olha, eu já vou tiram. partilhar também a minha pequena sabedoria nesta área. Eu ouço muitos fornecedores e fornecedoras de casamento a questionarem-se porque é que as pessoas se marcam, decidem marcar com tanta antecedência. Como é que é possível? 2 anos antes e já estão a pensar no casamento e nós ainda nem pensamos no nosso catálogo ou na nossa brochura de serviços para aquele ano. Mas não é completamente oposto o feedback que eu tenho dos fornecedores para o feedback que eu tenho dos clientes. Nomeadamente isso que acabaste de referir, que é, se por um lado os fornecedores às vezes até dizem, tanto tempo de antecedência, e dizem, os fornecedores Ainda dizem se muitas vezes separam. isto, ainda se separam quando chega a data do casamento. Mas eu vi mais vezes acontecer o contrário, que é mais stresses, mais preocupações, mais casais aborrecidos e zangados um com o outro, com a tal ansiedade que o Ricardo estava agora a mencionar, não é? Com a pressão de ter que resolver tudo em cima da hora e last minute, não é? Ter que tomar decisões e que às vezes não eram as decisões ideais e pronto, olha, agora lá tem que ser, porque não pensamos nisso com a devida ponderação. Portanto, pela minha experiência, apesar da maioria das pessoas verbalizar tipo, que é cedo demais, na prática é o que resulta melhor. Certo. E um dia mais tarde vamos olhar para trás e pensamos, olha, fizemos certo, era mesmo isto que nós queríamos. Acho que porque se for feito com pressa, nós até olha, vai este fornecedor e depois um dia mais tarde, não, se calhar não devia ser este fornecedor, devíamos ter escolhido outro. E assim não há arrependimento. Que pode haver arrependimento na mesma. Que pode Sim, haver mas arrependimento na mesma. certo. A questão aqui é que o meu primeiro conselho é aquelas pessoas que nós realmente queremos que trabalhem no nosso casamento, que foi o nosso caso. Nós tínhamos dois fornecedores que queríamos mesmo que trabalhassem no nosso casamento. Foram os primeiros que nós assinamos. E acho que confiar também muito nos fornecedores, e agora também é um bocadinho a parte do meu trabalho, aqui é de lindo, mas imagina, quando tu entregas o trabalho a alguém, confias naquela pessoa. Se tu decidiste a pessoa mesmo que tu querias trabalhar, é um peso que sai de cima dos teus ombros a partir do momento em que tu entregas o trabalho, não é? Uhum. Então acho que isto de escolher com tempo é mesmo o ideal. Depois, confiar muito naquilo que nós queremos, naquilo que nós gostamos, olhar muito para os nossos, para aquilo que queremos mesmo que aconteça no nosso casamento. Obviamente que ter atenção às opiniões que nos dão, eu não estou a dizer nada que tem alguma coisa de mal, que não tem, mas aquilo que nós queremos mesmo fazer, fazê-lo. E acho que muitas vezes dizem essa questão de 2 anos ainda se separam antes. E não ter medo de dizer, olha, eu fui pedida em casamento em 2022 e só vou casar em 2024. Está tudo certo. Está tudo Sim, certo. não me Não há parece vergonha nada assim tão nenhuma. esquisito. É por sem stress e assim ao menos vamos ter mesmo a trabalhar as pessoas que estão. Pois uma coisa que ninguém gosta de falar, que acho que também é uma dica importante para os noivos, que é definirem orçamentos. Definirem um orçamento enquanto casal. Tu, quando dizes orçamento, queres dizer um budget, não é? Um topo, Sim, um limite de sim. dinheiro que queiras gastar para tudo, não é? Sim, nem é, e Uhum. nós não fazemos para tudo, nós fizemos por fornecedor, por exemplo, por Certo. cada setor. O que é que nós estávamos dispostos a gastar para a fotografia, o que é que nós estávamos dispostos a gastar para a animação, o que é que estávamos dispostos a gastar por pessoa no catering e aquilo que era um bocadinho mais flexível. Nós até fizemos isto. Onde é que nós conseguimos ser mais flexíveis e onde é que conseguimos ser menos Uhum. flexíveis? Por Uhum. exemplo, o que é realmente mais importante? Se é mais importante que seja. Prioridades, não é? Sim, acho que é mesmo importante falarem isso enquanto casal, que é para depois não se fragilizarem um ao outro. Porque, por exemplo, para mim podia ser muito importante ter tulipas brancas e para o Ricardo Uhum. ter um mágico a atuar na, Uhum. na, na recepção aos Sabes, convidados. esse é um dos pontos que está focado no. Que
foi abordado no livro da Susana Esteves Pinto, O Sim, Queres Casar Comigo, que eu falei no episódio número 2 do nosso podcast, sim, sim. e ela menciona precisamente isso, né? É, para além de definir o budget, também a lista do que é prioritário, daquilo que é secundário, né? E aquilo que é prioritário, ou seja, olha, isto é fundamental, não pode faltar, isto aqui, olha, tipo, se der, se conseguirmos gerir o budget, acrescentamos isto, está aqui, gostava, mas não é essencial, não é? Sim, sim, E sim, terem sim. isso bem delineado. Nós já falamos disto no início da nossa conversa e aqui voltou a aparecer, não é? Que é irem tomando notas, terem assim uma lista, uma agenda, um bloco, alguma coisa, seja online ou Nós físico ou o que tínhamos for. um, nós temos umas notas partilhadas É no nosso isso, e que vamos Sim. fazendo exatamente. edições. Porque às vezes, imagina, nós não estamos 100% do nosso dia sempre juntos. Há ideias Uhum, que surgem, não é? No uhum. contexto do dia, então nós vamos acrescentando e depois vamos discutindo. E acho que às vezes é um assunto assim um bocadinho difícil de ter Mas olha, enquanto estás a ver casal. uma dica muito gira e muito interessante é terem um documento partilhado, que Sim, nós tanto temos pode nas ser as notas de notas telemóvel, sim. E é nas muito notas do fixe. iPhone, como um Google Docs, como Sim. um bloco dentro de uma Dropbox, qualquer coisa, né? Nós agora até temos uma coisa melhor, que até acho que é mais intuitivo, mas acho que agora é agora neste último ano. E veio até através daquilo que tu nos pediste, das fotografias. Temos um grupo no WhatsApp dos dois, Uhum, que com a uhum, data do nosso casamento, em que imagens de inspiração, coisas que queremos mesmo fazer, algum contacto uhum. que queremos ter os dois, mandamos por esse grupo. Nós não respondemos, só mandamos. E depois Certo, vamos certo. discutir. Isso é uma dica muito fixe. E depois a parte fixe que é a lua de mel, estabelecer o budget para a lua de mel. Budget para a lua de mel, muito bem. Não é contar com as prendas do casamento, né? Não, Pois, não, 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 não. acho que nós não podemos casar a contar com os convidados, o que é que nos vão dar ou não. Acho que é uma coisa nossa. Ok, malta. Olhem, eu já aprendi, estou sempre a aprender coisas, já tomei aqui notas. Digo Oh, sempre isto, estou sempre a aprender coisas com as pessoas que entrevisto no podcast. Nunca são ai, é mesmo. anos a mais de experiência, nunca são conversas a mais, são sempre de menos e em todas retiramos alguma coisa proveitosa. Por isso, só vos posso agradecer muito, obrigada pelo vosso tempo e muita sorte para todo o resto da preparação. Agora vai começar a parte fixe. Agora é que vem Agora vai começar a, a parte a fixe. última ronda. E obrigada mais uma vez, muito obrigada pela vossa partilha. Obrigado, nós. Ah, nada. E então, o que é que acharam desta partilha tão intensa? Eu acho que isto foi mesmo muito diferente do habitual e fiquei mesmo muito entusiasmada e acho que pode ser um formato que eu poderei tentar adotar no futuro, não necessariamente com clientes meus, mas com noivos, com pessoas que casaram ou que vão casar e que possam partilhar as suas dúvidas, as suas questões, os seus receios, porque na verdade nós, enquanto fornecedores de casamentos, temos ainda muita coisa a aprender, muito para empatizar. Esta é uma das grandes vantagens e um dos grandes interesses que eu sempre tive quando comecei este podcast era criar laços, criar relações e promover a empatia entre todas as pessoas envolvidas nos casamentos e podermos ouvir pela voz dos noivos, pela voz dos clientes, das pessoas que vão casar, acho que é uma enorme mais-valia. Agradecer novamente à Rita e ao Ricardo pela forma tão carinhosa e disponível com que se prestaram para abrirem os corações e para darem voz. Percebemos, obviamente, que não são as pessoas que estão habituadas a estar aqui na frente, né? Principalmente o Ricardo, que eu, e particularmente porque o conheço, sei que é uma pessoa mais tímida e, portanto, agradecer-lhes muito por terem aberto o coração deles para nós. Não se esqueçam de dar um saltinho ao nosso Instagram, deixem o vosso comentário no post com as fotografias que vão encontrar da sessão de solteiros da Rita e do Ricardo e também sigam o podcast nas redes que gostam, na vossa plataforma de eleição para ouvir os nossos episódios, que poderão ser o Spotify ou YouTube. Da minha parte é tudo por hoje, por esta semana. Fiquem com um grande beijinho e até ao próximo episódio.